Fala pessoal da Faculdade Anguera, tudo bem com vocês? Fala aí turma da Engenharia Mecânica, 10º semestre, 9º semestre também. Nós estamos juntos aqui para mais esse desafio, passar essa aula para vocês aqui de carga térmica de refrigeração e de aquecimento. Espero que vocês tenham toda a condição aí de fazer as atividades do AVA, baseada aqui na explicação. Vamos tentar ser breve para não ficar uma coisa muito cansativa também para vocês, tá bom? Então vamos nessa. Primeira coisa que nós temos que lembrar que é a questão do conforto térmico e da qualidade do ar. O conforto, bom, vou falar da qualidade do ar primeiro. A qualidade do ar é uma coisa muito simples, porque está no nosso dia a dia, está relacionado com o nosso cotidiano, que fala sobre, é muito comum inclusive em jornais e noticiários, falando muito sobre a umidade do ar, a temperatura do ar, coisas desse tipo. Isso nós entendemos como sendo a qualidade do ar. Então, a qualidade do ar ela tem alguns princípios. Esses princípios estão relacionados diretamente com a sua umidade, a sua temperatura e o seu movimento. Então, se tem ventos ou não. Outros fatores da qualidade do ar, eles dependem do conforto térmico. E o que é o conforto térmico? O conforto térmico é você estar numa temperatura equilibrada, ou seja, no equilíbrio térmico, de maneira confortável, de maneira que você não precise de agasalho, mas também não precisa, uma roupa ficaria confortável. E os fatores que influenciam no conforto térmico são esses aqui. Nós temos aqui a perda de calor, que é a troca de calor do indivíduo com o ambiente. E essa troca de calor ela acontece de três maneiras. A primeira é a radiação, que todo corpo que está numa temperatura mais alta do que o outro, ou que o meio, ele sofre radiação, ele emite radiação térmica, né? Pode ser, inclusive, essa radiação térmica pode ser verificada por sensores infravermelho, câmeras noturnas, coisas do tipo. A convecção, que é o aquecimento do ar que está em volta, fazendo com que ele sofra a convecção, que é algo natural na nossa atmosfera, e a evaporação, que é a perda de calor por perda de líquidos, né, por evaporação. Então, você tem uma troca térmica, o líquido recebe energia do seu corpo e evapora. Fatores fisiológicos, nós temos a idade, a atividade física e a saúde, também influenciam no conforto térmico. É muito comum pessoas de mais idade terem uma sensibilidade maior ao frio, vamos dizer assim. Então sentem mais frio, ou seja, já não tem tanta troca térmica. Na verdade, a troca térmica com o ambiente ela é muito acentuada, então isso faz com que eles sintam mais frio. E o próprio isolamento, né, que é o fator físico aqui, né, o isolamento térmico, que é a vestimenta, a roupa que a pessoa está usando. Beleza? Bom, o conforto térmico ele é dado também pela taxa de recirculação do ar. Que essa taxa de recirculação do ar é uma norma, né, da American Society of Heating, que é um dos órgãos que controla esse esquema de refrigeração, ar-condicionado, de um contexto geral. E ela é dada por essa taxa aqui, que é o suprimento mínimo, né, a taxa mínima de ar externo, em relação à taxa de recirculação do ar. Tá? Todos aqui em litros por segundo. E essa pontinha aqui em cima, esse pontinho aqui em cima, creio que vocês lembram bem lá de transferência de calor e massa e outras matérias que vocês já viram, que ela é uma relação mássica. O que significa uma relação mássica? Uma relação de massa, de matéria, melhor dizendo, que tem relação também com o volume. E essa taxa de recirculação ela pode ser calculada por essa outra expressão, que é aqui a taxa de ar externo e a própria taxa mínima que a gente já tinha visto, e aqui a eficiência de remoção de contaminantes por meio da filtragem, que é muito comum em ar-condicionado e aquecedores internos, né, que ficam ali com o objetivo de justamente gerar o conforto térmico para quem está dentro do ambiente. Existem algumas formas de transferência de cargas térmicas, né? Então, isso é muito interessante. Se você tiver a oportunidade de começar um projeto desde o início, é muito importante levar em consideração isso aqui tudo.
que essas trocas de calor elas são basicamente aqui a transmissão, que é a condução, na verdade, vocês viram em transferência de calor de massa como condução, que conduz o calor por meio de matéria sólida, né, de telhado, paredes, algo do tipo. A carga térmica solar, que ela é baseada em janelas ou estruturas que não possuem uma barreira à luz, tá? Então superfícies opacas, superfícies transparentes. A infiltração, que é a entrada de ar por meio da natural, tá? Por meios naturais, convecção mesmo, ou até vento, que é a infiltração. E os fatores internos, que são as trocas de calor que acontecem entre os corpos que estão dentro do recinto. Beleza? Bom, aqui já expliquei um pouquinho de cada um deles, mas vamos falar só para ficar claro aqui. Então, transmissão é a perda ou ganho de calor pela diferença de temperatura num sistema de construção, ou seja, condução entre duas superfícies aí, tá? Superfície interna e superfície externa. Isso aqui é muito importante. A carga térmica solar, baseada em janelas, clarabóias ou qualquer outro lugar que você tenha entrada de calor por meio do sol. A infiltração, que aí você tem um ar colocado para dentro do ambiente, seja ele por forma natural ou por forma artificial, né, forçada. Como seria, por exemplo, um ar-condicionado ou outros tipos de aquecedores também de ambiente. E a interna, que é a própria liberação de energia por meio das pessoas e dos equipamentos que estão dentro do local. Beleza? Como computadores, lâmpadas, cafeteiras, todos os outros objetos e corpos que estão ali trocando calor também. Bom, a carga térmica, pessoal, ela é basicamente a potência, né, a quantidade de potência térmica mesmo que entra no local em relação a duas superfícies, em relação à superfície interna e externa, né? É uma taxa térmica, uma taxa de transferência de calor, basicamente. Tá? A carga térmica, a gente pode também tratar ela como uma taxa de transferência de calor. Bom, a carga térmica ela é dada pela área da superfície que está trocando calor, vezes a variação da temperatura em função, né, sobre a resistência total dessa superfície. O que seria essa resistência total da superfície? Resistência total é o quanto uma superfície, vamos supor uma parede, quanto que essa parede suporta na troca de calor? Quanto que ela conduz calor? Melhor dizendo, a condução de calor de uma parede, ela está relacionada com todas as suas superfícies, ou todas as sua composição. Você tem ali os tijolos, que tem uma certa taxa de transferência de calor. Você tem o reboco, que tem outra taxa de transferência de calor, que seria o cimento. E você pode ter, por exemplo, uma camada de gesso, que tem outra condição, ou seja, outra taxa também de transferência de calor, outra resistência térmica. Aí do lado externo você tem, vamos supor, outro reboco, e você tem também um grafiato. Então você tem aí várias superfícies, cada uma delas resistindo um pouquinho de calor, até que você tem aí a diferença de calor da superfície interna e externa, baseado também na espessura de cada uma dessas superfícies, tá? Então quando você soma todas as resistências de cada uma das superfícies separadamente, você tem a resistência total da sua superfície, do seu sistema. Beleza? Aqui é só uma observação, se você tiver o interesse de calcular a resistência por meio dessa expressão, esse U é o coeficiente global de transferência de calor também, tá? Mas é muito relativo, é mais comum essa parte aqui, que eu vou até deixar gravadinho para vocês. Essa expressão é a mais importante de todas desse assunto. Beleza? Deixa aí para você estudar depois. Aqui, pessoal, nós temos a resistência térmica de várias substâncias, tá? De várias substâncias diferentes. Principalmente, pessoal, olha só, esse Kzinho aqui, ó, opa, ficou meio esquisito, mas dá para enxergar. Esse K
ele, na verdade, ele é condutividade térmica, tá? Condutividade térmica. Vocês viram já lá em transferência de calor e massa também. Porém, ele está 1 sobre condutividade térmica. Ou seja, o inverso da condutividade térmica. Aí eu te pergunto, o que é o inverso de condutividade? Resistência, resistividade. Então, se a gente tem aqui o inverso da condutividade, automaticamente nós temos a resistividade ou a resistência. Beleza? Então, aqui nós temos a resistência de várias substâncias, de vários materiais, que a gente vai usar daqui a pouquinho. Bom, isso aí. Só aqui também, só para ficar claro, é importante nós lembrarmos que a resistência, isso aqui é resistividade, tá? Isso aqui não é resistência mesmo, é resistência térmica, tá? De uma porção de matéria. Mas a resistência real dele, você tem que pegar essa resistividade aqui, que nós estamos falando, e multiplicar pela espessura dessa parede ou desse material. Tá tranquilo? Já que está tranquilo, então aí pausa esse vídeo aí um minutinho para você utilizar aquela expressão da taxa carga térmica, podemos dizer, né, da taxa térmica de transferência de calor para uma parede de 10 metros quadrados com tijolo comum, espessura de 12,5 centímetros, onde a parede externa tem estuque de 10 milímetros e no interior, ou seja, na parte interna, nós temos gesso de 16 milímetros. Qual que é a carga térmica se a diferença de temperatura é de 8 graus Celsius? Pausa aí um minutinho, eu espero você fazer. Bom, já que você terminou, conseguiu fazer direitinho o exercício, vamos dar uma conferida então como é que ele vai ficar. Ele é isso daqui. O tijolo comum, ele tem uma resistividade, que eu falei agora mesmo para vocês, ou seja, o inverso da condutividade, de 1,39. E como ele tem 12,5 centímetros de espessura, nós temos que passar essa espessura para metro, o que vai dar 0,125. Então a resistividade ou a resistência do tijolo é de 0,174. Do estuque, a mesma coisa, a resistividade dele é igual à do tijolo, só que a espessura de 10 milímetros somente, passando dela para metro, então a resistividade do estuque é de 0,014. E do gesso também, pegando lá na tabela a resistividade do gesso, multiplicando pela espessura dele, que é de 16 centímetros, 16 milímetros, nós teremos a resistência do gesso de 0,066. E a resistência total do nosso sistema vai ficar sendo a soma da resistência de cada um desses carinhas aqui. Tá? Ou seja, a soma de cada um desses aqui, o que vai dar 0,259 metros quadrados Kelvin por watt. Como ele não pediu necessariamente a resistência, ele pediu a taxa de transferência de calor ou carga térmica de aquecimento, então a gente coloca aqui na expressão da taxa, que é a área da superfície, no caso 10 metros quadrados, a variação da temperatura, que é de 8 Kelvin, que é igual a de 8 Celsius. É importante a gente lembrar disso, que quando a gente fala de variação, a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. Cuidado, se essa variação tiver ao quadrado, por exemplo, você não pode usar, você tem que usar ela em Kelvin numa situação dessa, tá? Mas como ela não está ao quadrado, não tem nada, é só variação, então tá suave. E a resistência total que a gente já calculou, beleza? Consequentemente, nós temos aí uma carga térmica de 314,96, aproximadamente 315 watts. Beleza? Podemos também, como eu já disse anteriormente, chamar isso aqui de potência térmica ou de taxa térmica, taxa de transferência de calor ou qualquer coisa do tipo. Mas carga térmica também está bacana. Falou, vamos nessa, vamos dar sequência aqui. A carga de ventilação, ela também é uma... Ou agora que eu vi que está um pouquinho errado aqui, né? Nós temos falando duas vezes a mesma coisa. Mas depois eu altero para vocês e refaço esse slide aqui, tá bom? Agora que eu verifiquei. Bom, acabei copiando essa parte de cima. Mas não tem problema, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal, pronto. Já fiz a alteração aqui para ficar um negocinho um pouco mais correto aqui para vocês, tá? Desculpa aí.
Bom, então, só para a gente entender um pouquinho melhor o que é ventilação, né? O que é considerado ventilação. A ventilação ela é considerada a entrada ou saída forçada de uma quantidade de uma massa de gás. Tá? Isso é ventilação. Então, por meio de um equipamento qualquer, né? Seja um ventilador, seja um exaustor, seja algo semelhante a isso, nós temos então uma ventilação. Então, esse é o conceito dela. Baseado nisso, nós temos essas expressões, que a carga de calor por meio da ventilação, ela é 1,23 vezes a vazão do volume de ar, vezes a variação da temperatura externa e interna. E a carga de infiltração, que é a entrada do ar externo. Esse ar que entra externo, ele vem com uma umidade relacionada, relativa, né? Que é do fato da área externa, que provavelmente é maior do que a da área interna. Sendo assim, você tem uma taxa, vamos dizer assim, de infiltração, tá? Uma carga de infiltração por ventilação. Também aqui relacionado com a vazão do volume de ar, tá? Então, a quantidade total de carga de ventilação, ela é a soma dessas duas carguinhas aqui. Beleza? Até aqui também sem muitas novidades. Nesse contexto, vamos dar sequência aqui, nós temos também as cargas de resfriamento. Carga de resfriamento, pessoal, aqui é só mais uma questão teórica, só para a gente saber um pouquinho, que é aquilo que fornece calor dentro do ambiente para a gente. Então a gente tem que resfriar aquele ambiente baseado na quantidade de calor que ele é produzido. E aqui é só um exemplo, né, que você tem uma lâmpada, toda lâmpada tem uma geração é uma fonte de energia térmica, ela produz energia térmica e ela tem que ter um resfriamento para que ela se mantenha, né, para que o próprio sistema se mantenha com a temperatura equilibrada. Então a potência da lâmpada, carga térmica dela, é a potência da lâmpada vezes esses fatores aqui, que seria o fator do número, né, da quantidade de lâmpadas usadas, o fator do reator das lâmpadas, você vai em consideração lâmpadas que ainda utilizam reator, e esse outro fator aqui que é o fator de carga térmica de resfriamento, fator de carga, resfriamento, carga térmica. Beleza? Aqui também são só uma teoria, né, explicando para vocês como é que funciona esse estudo, mas você teria que fazer isso aqui para todas as lâmpadas do recinto, para todos os computadores de um recinto, para todas as máquinas que existem no recinto. E aqui você coloca também a quantidade de lâmpadas, o tipo de lâmpada que você tem, se ela está pendurada ou se ela está embutida, e a quantidade de horas que elas operam por dia. Então aí você tem também o seu fator de carga térmica de resfriação das lâmpadas. Beleza? Então, além disso, você tem também as cargas térmicas relacionadas a pessoas, né? Nós somos uma fonte de energia térmica e que nós precisamos também ter um equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico vem pelo resfriamento. Então, quando você está, por exemplo, dormindo, você libera uma quantidade de calor. Quando você está sentado, quando você está em pé, e conforme vai aumentando a sua atividade, você vai aumentando também o calor liberado pelo seu corpo. Isso aqui influencia até nos BTUs, por exemplo, se você for dimensionar um ar-condicionado para o seu ambiente de trabalho ou para sua casa. Isso aqui é completamente útil para a gente. Bom, baseado nisso ainda, vamos finalizar com um exercíciozinho, rapidinho. Podem dar uma lidinha nele aí, já pausa o vídeo, tenta fazer. É muito semelhante ao primeiro, algumas particularidades. Ele diz aqui, considere uma parede externa de uma casa em Porto Alegre, com 3 metros de altura, 6 metros de comprimento, como na figura que eu não coloquei. A parede é feita de tijolo comum, 100 mm de espessura, com isolante de manta de fibra mineral de 80 mm e um acabamento interior de 16 mm de gesso. A parede tem duas janelas de vidro simples, de 1 metro de altura por 1,1 de comprimento. Se a temperatura no interior é 25, qual será a perda de calor da parede? Veja, pessoal, que no interior ela tem 25 e no exterior
ela tem... cadê aqui? Ela tem... não, só fala aqui qual que é a temperatura interna. A gente não sabe a temperatura externa. Mas tudo bem, não tem problema. Uma coisa interessante, pessoal, ele fala da parede como um todo. Então, qual será a perda de calor da parede? Entretanto, nós não sabemos o que nessa parede é apenas parede e o que nessa parede é janela. Então, nós vamos ter que fazer uma brincadeira, que é o seguinte. Espero que todo mundo já tenha tentado fazer o exercício e tal. E nós estamos agora já corrigindo ele. O que você tem numa parede? Você tem a parte que é feita de tijolos e a parte que é feita de vidro. Você tem condições diferentes ali, você tem cargas térmicas diferentes passando por cada um desses. Então, quanto que é de janela, quanto que é de parede? Então, vamos lá. A área de parede, você pega a área total, que é só multiplicar 6 por 3, que vai dar 18, menos a área das janelas. Você tem duas janelas de 1 por 1 e 10. Isso aqui vai dar 2 e 10. Perdão, 2 e 20 de janelas. Então você tem aqui 18 menos 2 e 20, que vai totalizar nos 15,8 metros quadrados de parede de tijolos. A resistência desse pedaço, desses 15,8 metros quadrados. Então o tijolo tem uma resistividade de 1,39, que a gente já até tinha visto antes. A espessura dele é de 100 milímetros, passamos isso aqui para metro. E nós temos aqui 0,139 metros quadrados Kelvin por watts. A manta, ela tem uma resistividade, né, particular dela, que está na tabela, vezes a sua espessura, nós temos essa resistividade bem alta, inclusive. Por quê? Porque a manta térmica ela tem uma função bem interessante de isolar termicamente o ambiente. Então, nada mais justo que ela tenha realmente um valor alto, bem mais alto do que todos os outros. Se você reparar no exercício anterior, a soma das resistências de todo o sistema lá, nós conseguimos um valor de menos de 0,25. Então é bem baixo. O gesso, por exemplo, aqui você tem uma 10 mm de espessura, tudo bem que ele é bem fininho, 16 mm, perdão. Ele vai dar 0,066. A resistência total, somada, 2,145 metros quadrados Kelvin por watts. Consequentemente, qual é a taxa térmica? A taxa térmica é a variação da temperatura, que aqui eu acabei esquecendo a figura, ele estava na figura aqui, esse 4 graus Celsius, eu coloco depois para vocês. Então nós temos uma variação de temperatura de 21 graus, um total de parede de 15,8 e a resistência total dessa parede é de 2,145. Então nós temos uma resistência total negativa. Por que negativa? Negativa porque a sua temperatura interna, nesse caso, é maior do que a temperatura externa. Então é aqui, ó, nesse pedacinho aqui que ele fica negativo. Nesse pedacinho aqui, ó, negativa toda a sua conta. Tá bom? Então é assim mesmo, tá? Agora vamos fazer a transferência de calor, a perda de calor pelos vidros. Então você tem dois vidros de 1 por 1 e 10, o que vai dar 2,20 metros quadrados de vidro. E a resistência do vidro no inverno ela é dessa magnitude, 6,2 metros quadrados Kelvin por watts. Calculando então a taxa de perda de calor pelo vidro, você tem a área do vidro vezes a variação da temperatura, dividido pela sua resistividade, nós temos menos 7,45, que por sua vez a perda total de calor vai ser a soma desses dois valores, que vai dar de menos 162,2 watts. Pessoal, espero ter ajudado vocês hoje, finalizando um pouco mais rapidinho para ninguém dormir escutando o vídeo. Bom, espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios antes da minha explicação. E é isso daí. Um abraço para vocês. Semana que vem a gente posta mais alguma coisa. Um abraço. Tchau, tchau.